computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática, Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2h, aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Todo mundo ouvindo. 87,5. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87,5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Ótima tarde a você ligado aqui na programação da Rádio Alfa FM. Eu sou Vinícius Alves e esse é o nosso Alfa Resenha, que dá o pontapé inicial em mais um programa. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro, estamos aqui nas ondas da 87.5 FM e também na nossa live do Facebook. E ao meu lado, nessa quinta-feira recheada de assunto, conto mais uma vez com a participação dele, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma quinta-feira bastante recheada aí, vamos ter bastante assunto aí pra gente falar, as coisas acontecendo no futebol, coisas improváveis, outras nem tanto, mas vamos conversar bastante aí sobre futebol, uns assuntos bem interessantes aí na live de hoje aí. Bom programa para todos. É isso aí, Cacau. Nosso Alfa Resenha hoje tem de tudo, hein? Tem bullying, tem conquistas, tem caso de polícia e, claro, tem bola rolando também. Participe conosco aí, façam o programa junto com a gente. Vamos lá, Cacau, começar aqui falando da notícia do dia, né? Começar com um caso de polícia, inclusive. O jogador Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado por agressão sexual pela Justiça da Espanha. Em sentença histórica, a juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona, determinou 4 anos e meio de prisão para o lateral. Cabe recurso da decisão para ambas as partes. Também foi imposto a Daniel Alves um período de 5 anos em liberdade vigiada, a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da denunciante por pelo menos 1 quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros, algo em torno de 805 mil reais, por danos morais e físicos, além de arcar com as custas do processo. Em comunicado, a Justiça Espanhola declarou considerar que ficou provado que a mulher não consentiu e que existem elementos de prova, além do testemunho da denunciante, para entender comprovada a violação. Na lei espanhola, agressão sexual é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. O Daniel Alves cumpre prisão preventiva há 13 meses, desde o dia 20 de janeiro de 23, e com a sentença dessa quinta-feira, ele teve o 5º pedido de liberdade negado. O jogador não esteve presente durante a leitura da sentença,
Nela estavam a promotora Elizabeth Jimenez, a advogada da vítima, Esther Garcia, e a advogada do Daniel, a Inês Guardiola, além de advogados de defesa e promotoria. Após deixar o tribunal, a defesa disse que vai recorrer da sentença, enquanto a promotoria celebrou o veredito. Os advogados da vítima haviam pedido a pena máxima para o jogador, que é de 12 anos. A promotoria do caso pediu 9 anos de prisão e a defesa do Daniel queria a absolvição do lateral. Os advogados do brasileiro pediram que fossem aplicados como atenuantes: intoxicação alcoólica, reparação de dano via pagamento e violação do direito fundamental do acusado. A defesa alegou que houve uma investigação inicial sem o conhecimento do atleta. Só que no texto da sentença, apenas o pagamento da multa foi aceito como atenuante e não a embriaguez. Então tá aí, Cacau. Notícia do dia: o julgamento do Daniel Alves teve desfecho, prisão 4 anos e meio e depois essa liberdade vigiada por mais 5. Saiu barato, saiu na medida. É um pouco difícil julgar, né? A gente não sou especialista em leis, né? Não tenho muito conhecimento assim das penas, né? Mas pelo que a gente ouve, né? Desde o início, né? Em nenhum momento se cogitou a absolvição do Daniel Alves, né? Pelo que a gente ouve a imprensa divulgar, né? As entrevistas das pessoas envolvidas no caso, né? Então eu acho que vamos pensando do lado positivo. Se era poderia pegar até 12 anos, você pega 4, né? São um terço da pena máxima, né? Então acredito que a absolvição, acho que muito dificilmente ele conseguiria, né? Porque ele não conseguiu nem a liberdade provisória, né? Então a absolvição nesse caso acho que seria muito difícil. Então dentro do que poderia ser, até que ficou razoável pro Daniel Alves. Lógico que ele estava quando você entra num julgamento, e se você se julga inocente, né? Você se julga inocente, você não quer pagar por um crime que você acha que não cometeu, né? Porém, tem várias evidências, eu não me aprofundo no caso, né? Isso aí pra mim não é uma coisa... É uma coisa que interessa muito mais a ele, né? E as vítimas. Mas eu acho que ele também foi pego numa questão lá na Espanha, que está começando, entre aspas, essa questão tá sendo vista com mais rigor, essa questão aí do assédio, né? Ele é um personagem público, né? Então isso aí também influencia numa hora de uma decisão, pode ser tomado como exemplo, mas enfim, eu acho que a pena deveria ser aplicada, e do que poderia ser a pena, eu acho que foi até atenuado um pouquinho. Duas questões assim, né, que eu acho que pesaram não, uma questão que pesou e uma que eu não concordo. Primeira, o que pesou? As várias versões que ele apresentou para o caso, né? Sim. Acho que foram 8 versões, 4? 4 ou 5 que eu lembro. Foram várias versões que ele apresentou para o caso, e isso você acaba perdendo a credibilidade, né? Mas aconteceu isso ou aquilo? Agora você está falando que aconteceu isso. Então, dependendo do andamento, você muda o seu depoimento. E uma coisa que eu não concordo, para mim, o meu entender, a justiça da Espanha entender que a embriaguez é uma atenuante. Você só fez isso porque você estava bêbado. Não. O Código Espanhol prevê isso, mas não foi aplicado nesse caso. Mas a defesa estava usando o que a lei espanhola prevê. E se você está bêbado, é uma atenuante para aquilo que você pratica. Para mim, não. Aí que... que abre uma brecha, né? Que pode ser um atenuante, né? Não é que é um atenuante, né? Não, tá previsto que pode ser, né? Pode ser. Tá previsto no código deles que a embriaguez, ao invés de ser algo que... você vai combater, ele pode ser um atenuante. Não, eu fiz tal coisa porque eu estava bêbado. Então, não era exatamente isso que eu queria fazer. Então, tá, algo a se repensar. E assim, Cacau, eu acho que é um caso emblemático, um caso que marca, mas a gente sabe que quantos outros já não aconteceram e ainda acontecem e não vem a público, né? As pessoas não denunciam, não vão atrás, não só na esfera do futebol, mas de tudo, né? Na vida, assim.
Mas vamos ver agora se, com essa condenação, esse exemplo que está sendo dado pela justiça, a conduta mude na vida aí de seja quem for, né? De atleta, quem não é atleta. Vamos aguardar aí se de fato essa punição será cumprida, né? Que vai recorrer, mas fique por dentro aqui para saber o que vai acontecer. Entrando um pouquinho no mérito disso, isso pode, a gente também trazendo para o lado positivo, ser um exemplo para todo mundo, vamos falar assim, para todo o mundo, né? Não é só na Espanha, no Brasil pode acontecer isso também, né? Jogador famoso, Bambam cheio da grana, não interessa, vai pro xadrez. Se a gente tem outras questões a envolver, né? É inevitável pensar no caso do goleiro Bruno, que não chegou a um limite muito pior que esse, né? Chegou a um limite de um assassinato, tudo. Mas também para o homem, né? O ser humano enquanto homem, saber que não ele não é dono da situação, né? Se a mulher não está se recusando a sair com ele, não aceitou o convite dele de sair, não é não, como é dito. Eu acho que isso aí, se for para essa finalidade, para proteger, né, talvez essa pessoa que foi supostamente molestada aí pelo Daniel Alves, ela tinha condição de ter um advogado, foi com um caso com um jogador famoso, né, tinha acesso a recursos, tudo, então chegou a essas vias. E que as pessoas mais humildes também tenham tanto o homem tenha tratadas da mesma forma, né? E sejam tratados da mesma forma, exatamente. E que isso aí sirva como exemplo para os homens que se acham, entre aspas, o macho alfa, que isso aí não existe mais, não cabe mais na sociedade isso. Muito bem, assunto polêmico e vamos ver o que acontece. Primeira passadinha na live aqui, Cacau, tem bastante mensagem já. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo nessa pré-sexta. Isso aí. A Patrícia Cancinha aqui, bom dia meninos e ouvintes, é sempre bom ouvir meninos. Bom dia aí para Patrícia. Daí ela aqui comentando, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco também. Lamentável o que aconteceu ontem após o jogo. Na verdade não é Ceará, é Sport e Fortaleza, né? Foi em Recife o jogo, né? Sport e Fortaleza. Sport e Fortaleza. Futebol é algo tão especial, pena que esses torcedores, se é que podem ser assim chamados. Como ela falou aqui, o futebol é algo tão especial, né? O que aconteceu domingo, nós vamos falar, para mim, duas coisas muito emblemáticas que aconteceram ontem também, né? A gente vai comentar aqui e daí tem que ficar falando de briga de bandido aí. O professor Adéia Souza, boa tarde a todos, bora pra sexta. Isso aí, prof. Vamos que vamos. A Gislane dando boa tarde pra gente e dando os parabéns à Lívia, irmã do Vinícius aí, filho da professora Adéia. Parabéns aí pra Lívia, né? Opa, pode falar a idade? 30 aqui anos. Já no 30 anos a Lívia. E o Carlão também dando boa tarde para todos nós aqui. Valeu, Carlão. Isso aí. Valeu a todo mundo que mandou as mensagens e também os parabéns, né? Já fico registrado aqui o meu também no ar. Parabéns, Lourinha. Saúde, paz, sucesso. Continue dando esses sobrinhos maravilhosos pra gente. Futura mamãe, né? De novo, pela segunda vez. É isso aí. Seguindo aqui, Cacau. Falar agora de pré-Libertadores. Ei, Botafogo. Tá difícil a coisa, hein? O Fogão ficou no empate com a Aurora em 1-1. Gols do Júnior Santos e do Dario Torrico na primeira partida da segunda fase da competição. O Glorioso tinha a vitória até os 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate do adversário boliviano. É aquela coisa, Cacau, é o famoso dia da marmota, né? Botafogo, o torcedor botafoguense voltou a ser assombrado pelo mesmo trauma que se repete desde o fim de 2023. Desperdiçar a vitória nos minutos finais. Assim como aconteceu na reta final do Brasileirão da última temporada e alguns jogos do Carioca desse ano, o empate com a Aurora saiu aos 50 minutos do segundo tempo. E digo mais, hein? O Tiquinho voltou a perder um pênalti, assim como aconteceu no jogo contra o Palmeiras naquela reta final de 2023. O atacante desperdiçou uma nova cobrança quando a partida ainda estava 0-0. Com esse empate, o Botafogo recebe a Aurora no Newton Santos na próxima quarta, às 9h30, precisando de uma vitória para se garantir na terceira fase. Se empatar, decisão nos pênaltis e qualquer vitória do Aurora elimina o Glorioso.
Cacau, o botafoguense não tem sossego mesmo, hein? E eu acho que tá sendo pior torcer pro Botafogo do que pra Lusa. Tá complicado. Mas vamos antes falar só do adversário, né? O Botafogo pegou um adversário, foi de Canoa Quebrada até Cochabamba, eu não esqueço, não consigo. E daí eu fiquei sabendo também que o time principal de Cochabamba não é se você fosse sincera, Aurora. É o Jorge Wilstermann, né? Que é mais conhecido, né? Jorge Wilstermann, né? Que foi um aviador, inclusive. Exatamente, nós inclusive estava, acho que, se não me engano, no grupo do Palmeiras, numa das últimas Libertadores aí, né? Piaba. Né? Levou em casa, então não é nem o principal time lá da cidade dele, lá de Cochabamba, que não deve ser o must do futebol, né? Um time medíocre do Aurora. A família Torrico em peso ontem no campo 3. Exatamente. E o Botafogo, né? Pegou um adversário. Eu acho que se esse time disputasse o Campeonato Paulista, ele ia ser rebaixado. Muito provavelmente. Acho que até o Carioca. Eu acho que esse time aí seria rebaixado, porque é fraco. Né? Só tem um ponto esquerda de 37 anos, chamado Jairzinho. Serginho, entendi. Serginho brasileiro. Então, de 37 anos, que deu uma fumaça lá que... Então eu tava meio dormindo que eu entendi Jairzinho. Não, eu sou ruim de nome. Serginho. Ponto esquerda de 37 anos lá, que deu uma fumaça ali nessa defesa do Botafogo aí. Mas enfim, o jogo em si, o Botafogo, como você falou, teve a oportunidade de abrir o placar no pênalti, né? Tava jogando bem, bem em termos, né? Teve essa oportunidade do pênalti. E fica aquela coisa. Se o time tá abalado psicologicamente, como já foi decretado pelo próprio treinador, sai um pênalti, o último jogador que tem que bater é o Tiquinho Soares, porque ele tá marcado pelo pênalti errado contra o Palmeiras, que muitos atribuem a esse pênalti a virada de chave foi ali, né? A virada de chave. O título do Palmeiras foi decidido nesse pênalti aí do Tiquinho Soares. Teve muito campeonato depois, tudo, mas tem uma contribuição muito grande esse lance aí nessa virada aí do Campeonato Brasileiro. Então, o último jogador que você tem que colocar era o Tiquinho Soares. Eu entendo que o jogador tem personalidade, ele já cobrou contra o Curitiba, ele já fez gol de pênalti no Carioca, né? Mas é um jogador que depois eu vi a estatística, nos últimos 28 jogos ele fez 5 gols. No primeiro turno do campeonato brasileiro, em 19 jogos ele tinha feito 13. Agora nos últimos 28 ele fez 5, né? E agora perdeu seu terceiro pênalti. Então, coloca outro. Será que não tem outro jogador que poderia cobrar o pênalti? Eu entendo que o jogador que tem aquela ânsia de se fazer o gol, o cara é o artilheiro, ele quer fazer, mas deixa pra cobrar numa outra circunstância, não hora que tá 0-0, fora de casa, um jogo... Então, vai cobrando num jogo mais tranquilo, tá 2-0, tá ganhando, aí cobra, né? Eu pelo menos penso assim. Mas daí perde a penalidade, né? Mas aí isso não influenciou muito no resultado, porque 2 minutos depois sai o gol. Sai o gol do Botafogo, faz 1-0. Aí é aquela coisa, né? Vamos jogar no contra-ataque e abrir 2 ou 3-0, tá liquidada a classificação lá em Cochabamba mesmo. Mas não, o Botafogo inexplicavelmente recuou muito, né? Toma o gol de empate, mas foi anulado ali, bem anulado. Acho que foi falta do jogador do Aurora sobre o zagueiro botafoguense. E vira o primeiro tempo 1-0. Começa o segundo tempo, o Botafogo começa bem. Joga 30 minutos assim muito bons. Mas perde gol. Poderia ter feito 2-0, matado o jogo. Não conseguiu, né? E daí parece que passa um filme na cabeça dos jogadores. Começa a dar o desespero de ganhar o jogo. A partir dos 40 minutos, aí o árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Então, dos 40 até os 52, em 12 minutos, o Aurora, que tinha chutado 8 bolas em gol no tempo inteiro, até os 40 do segundo tempo, dos 40 aos 52 chutou 10. O Gatito já tinha feito um milagre no chute do zagueiro lá do Aurora, poderia ter empatado. E eu assistindo o jogo, eu tinha certeza que o Aurora ia empatar. Tava na cara que ia empatar. E eu que não sou botafoguense. Eu imagino o desespero dos botafoguenses. E foi dito e feito, né? Aí o lance teve um empate. Para ter mais requinte de crueldade ainda, na saída de bola, o lateral direito reserva do Botafogo lá perdeu um gol incrível. Aí poderia ter ainda ganho a partida, chutou a bola para fora. Um lance me pareceu bem tranquilo para fazer o gol.
Ele perdeu o gol e nem saiu a bola depois. Acabou o jogo no último lance da partida. O Botafogo traz um empate, para mim, com sabor de derrota por causa das circunstâncias, mas é um resultado, não é desastroso. Mas é a mesma sensação do Bragantino. Poderia ter ganho o jogo e agora vai ter que ganhar em casa. Toma um gol no começo e daí? Nós vamos falar de outros jogos aí que isso aconteceu. Então tem que tomar cuidado aí o Botafogo, mas a classificação está encaminhada, mas poderia estar muito mais fácil. Em se tratando de Botafogo, eu não dou nada por garantido, viu, Cacau? Vou te contar, eu acho que na próxima semana empata de novo e vai pra pênalti. Eu acho. Aí é muito sofrimento, né? E pra ajudar as torcidas rivais a chincalhar o Botafogo, o Thiago Nunes dá aquele ingrediente a mais, né? No segundo tempo, ele ainda provocou o treinador rival lá, o adversário, fazendo o famoso gesto de chorar, né? Lembraram na hora do chororô. Ele foi expulso e o time tomou empate. Olha que beleza. Exatamente. E por falar no gesto do chororô, isso aí a gente vai falar ainda no programa aí, porque quem inventou quem fez pela primeira vez foi um jogador chamado Souza. Então nós vamos falar alguma coisa de Souza no programa aqui, né? Então foi o Souza, que era centroavante do Flamengo, que Caveirão? inclusive jogou no Botafogo. Oi? Souza Caveirão? É o grandão. É o próprio. O Souza que fez o chororô aqui, que desencadeou tudo isso. Mas aí o Thiago me parece que não conhece a história, é impossível não conhecer a história, né? Essa história do chororô, né? Que é ligado ao Botafogo. Música da torcida e Música tudo. da torcida, das torcidas rivais, né? E ninguém cai. Então, é a adaptação da música do Botafogo, que parou de cantar música devido à paródia, né? E ele vai lá e faz isso, faz o gesto, tá? Todo mundo tá em cima. Hoje não se pode fazer nada, não se pode falar nada que vai captar pelas câmeras. Tá tudo, você tá num Big Brother 24 horas. E ele vai lá, faz aquilo, é expulso. Isso aí não influenciou no resultado. Sim. Mas deu mais ingredientes pra a semana já não tá boa pra ele. É um componente a mais na trágica história dele no Botafogo, né? Com o Botafogo. Exatamente. E a semana já não tá boa pra ele, já deu declaração. Parece que dá uma atrás da outra. Esse cara aí tá pré-demitido. Não, eu já falei, ele não dirige o Botafogo no Brasileirão. Vai ser uma surpresa muito grande. Só se der uma reação muito grande, conseguir a classificação, classificação no Carioca e na Libertadores, ganhar o Carioca, aí pode ser. Agora, eu acho que ele já tá com o pezinho fora. Mas enfim, mais uma atrapalhada aí do Thiago Nunes. Não vai poder ficar no banco no próximo jogo, né? Não vai. E o árbitro, parecia aquelas briguinhas de jogo de várzea, né? Um técnico com o outro ali. São profissionais, né? Totalmente fora de nexo aí. Principalmente o chororô aí. Não caiu bem, não. Bom, antes da partida da volta pela Libertadores, o Botafogo tem compromisso pelo Carioca. No sabadão, 4 da tarde, enfrenta o Lanterna Audax, né? E o Glorioso é o 5º colocado e precisa de uma combinação de resultados para brigar pela semifinal lá no Carioca. Muito bem. Mais uma passada na live, tem mais gente aqui, bastante gente hoje, inclusive. Vamos lá. O Juliano Pedroso de Lima, boa tarde. Que é? Boa tarde. Hoje tem Corinthians, vamos falar daqui a pouco aí, Juliano. Valeu, Ju, meu parceiro aí dos tempos de faculdade e de escritório da advocacia. Opa. A Deia Jimenez também, boa tarde, meninos, né? Como sempre, o coraçãozinho verde e o porquinho. Obrigado mais uma vez pelo meninos. Estamos acreditando. Jodemar tá aqui. Jodemar tá dando boa tarde pra gente aqui, né? Esse meio de semana o São Paulo não vai perder, né, Jota? São Paulo está invicto há uma semana. Está invicto há uma semana, quase. A última foi na quarta, sábado, pro Santos. Não, foi? Não, empatou sábado, né? Então tá invicto faz uma semana. A última derrota foi pro Santos. Aqui o Adauri Marques Tavares fazendo uma previsão aqui que eu concordo em termos. Boa tarde a todos. Palmeiras versus Novo Horizontino na final do Paulista. Eu falei que algum time do interior vai disputar com o Palmeiras a final do Paulista. Pode ser o Novo Horizontino, é um dos candidatos, na minha opinião. Muito bem, obrigado a todos vocês que nos mandam mensagens aqui na nossa live. Diga na verdade, eu falei que pelo menos um time do interior chega na final do Paulista. Essa foi a minha previsão. Exatamente. E como o Palmeiras é favoritaço, então não tá bem perto do que eu tô pensando com a final do Paulista também. Muito bem, você falou de Souza aí, Cacau, que inclusive é o sobrenome da família.
Deu zebra, hein? Ou melhor, Dino, lá na Copa do Brasil, o Souza surpreendeu o maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, que tem 6 títulos, e venceu o jogo único da primeira fase por 2-0, com 2 gols do Danilo Bala. O time está na segunda fase e interrompe de forma prematura a participação da Raposa em 2024. Além disso, o Souza garantiu a premiação milionária da Copa do Brasil. Com uma folha orçamentária 40 vezes menor que a do Cruzeiro, o Dino conseguiu embolsar R$ 945 mil por passar para a segunda fase. E agora, com a classificação, a equipe espera a definição do adversário nessa próxima fase. Será o Petrolina do Pernambuco ou o Cascavel do Paraná. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira lá no estádio Paulo Coelho. Então tá aí, Cacau. Copa do Brasil sempre nos reserva momentos como esse, né? De surpresas, de zebras. E do futebol na sua essência, né? Estádio raiz, torcida lá no cimentão, alambrado, o campo parecia um pasto, mas a festa não deixa de ser gigante. Exatamente. E a gente tava falando sobre isso ontem, né? Falando que esse regulamento aí, o time grande tem que tomar cuidado. Já teve o problema aí, o Remo não é um time grande, mas é um time mais conhecido, que foi eliminado no primeiro jogo aí da Copa do Brasil. Pega esses times, como você falou aí, com todas essas condições adversas aí, né? Adversas você fala condições adversas, né? Mas vamos falar, foi lá na Paraíba o jogo, a probabilidade de estar chovendo na Paraíba na hora do jogo é muito pequena, né? Tem as tempestades no Nordeste bem conhecidas, mas eu, assim, não me lembro de ter um jogo no Nordeste com um campo desse jeito, alagado. Não, geralmente é aquele campo duro, né? Duro, então, e que daí o time... Então, o campo daquele jeito, apesar de ruim, é novidade para os dois, acredito eu. Né? Não sei se é comum na região lá de Souza, na Paraíba, ter essas tempestades, e que o Souza tenha jogado muito embaixo de tempestade. Então o campo era ruim para os dois, e eu acho que além da vitória, foi merecida a vitória do Souza. Não foi assim, o Cruzeiro massacrou. Não, o Souza criou bastante chance, muito mais que o Cruzeiro. O Souza mereceu a vitória, jogou melhor, né? Tanto que na hora do gol lá, ele não teve medo de ir pra frente, porque na hora do gol lá tinha um monte de gente dentro da área lá, o time foi pra frente pra ganhar o jogo. E ainda assim conseguiu fazer o segundo depois. Fez o segundo no contra-ataque, Então, mas assim, mereceu a vitória, não foi um acaso. O Cruzeiro não jogou. Dá pra se entender, estado do campo, o gramado ruim, é um pasto, a chuva, só que já sabia que ia enfrentar isso. Não achou que ia lá em Souza e ia jogar no tapetinho, tudo bonitinho. Então o estado de Bernabéu lá pra eles, não, né? Não tem. Não tem, já sabe que assim, o Cruzeiro já foi, inclusive foi lembrado ontem, foi eliminado pela Juazeirense também, desses últimos anos aí, então já sabia o que ia enfrentar. Né? Então, assim, é louvável a atitude do treinador do Cruzeiro de Jogadores, que em nenhum momento ficaram falando do gramado. Perdemos, vergonha, e é esse o ponto. Por mais que assim, isso aí prejudique o time mais técnico. Não é possível que uma equipe com 40, um salário, né, uma folha de pagamento 40 vezes maior que o outro, não consiga pelo menos prevalecer em campo durante um período. Não consiga pelo menos empatar, que o empate era do Cruzeiro. Exatamente. Né? Ou prevalecer pelo menos por uma parte do tempo. Se vamos supor, se tivesse sido um massacre do Cruzeiro, aí é uma infelicidade que acontece. Mas não foi. O Cruzeiro não conseguiu jogar, não jogou, não deu muito pouco chute a gol. Eu assisti boa parte do jogo. O Souza foi melhor, estava mais animado, estava mais preparado para essa partida. E o mais gostoso é ver depois tudo isso que você falou, né? A arquibancadona arquibancadona de cimento, né? A chuva prejudicou bastante, porque você viu o vestiário estava alagado, colocaram aquelas cadeirinhas de plástico na beira do campo. Não, e prejudicou o público também, porque você viu o lado que a câmera mostrava, estava vazio o campo, tinha muito pouca gente ali, porque não queria ficar na chuva, e o lado das tribunas ali, da transmissão estava cheio, né? Depois a gente percebeu que estava cheio. E aí o jogador tirou a chuteira, pula o alambrado, beija a mulher que tá na arquibancada, é aquela festa tradicional. Depois teve a questão do presidente também. Bullying. Né? Bullying ao quadrado. Passo Pix.
Edinaldo passa o pique. É aquelas coisas que fazem o folclore dessa competição mais democrática. E o grande campeão, o maior campeão, está eliminado. Esse Souza, eu já ouvi falar do Souza lá, mas a gente conhecia os jogadores com o sobrenome Souza, né? Esse Souza do Chororô aí, Diego Souza, mais antigamente o Ditinho Souza do Palmeiras, esse você não lembra. Ditinho Souza no Palmeiras fez sucesso também, o Ditinho Souza no Palmeiras de um ponto. Mas enfim, justa classificação do Souza, olho vivo nos times grandes que vão jogar essa partida única. Porque não é fácil, não é simples assim, não vai chegar lá e vai ganhar. Tem que tomar cuidado. Hoje, que tem que abrir o olho, hein? Tem time grande que tem que abrir o olho hoje aí, nós vamos falar daqui a pouco. Bom, outro exemplo disso, Cacau, é o Ituano, hein? Que joga o Paulistão aí tudo, que também disse adeus. Com gols no segundo tempo, o São Luís fez valer o fator casa e venceu o Ituano por 2-1, se classificando também para a segunda fase da Copa do Brasil. O Vini Peixoto e o Gabriel Davis fizeram os gols do triunfo do Rubro na noite dessa quarta-feira lá em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. O Dunga é de lá, não é? Não sei. Eu lembro que tinha um lateral que chamava Ijuí, que tinha vindo de lá. Bom, o Zé Carlos chegou a marcar para o Galo de Itu, que jogou em busca do empate, mas teve pouco volume e não conseguiu. Empurrado pela sua torcida, o time da casa faturou quase R$1 milhão e segue adiante na competição. Já o Ituano, o time do Marcinho, segue em crise com apenas uma vitória em 10 partidas. O São Luís agora vai enfrentar o América de Natal em jogo único, que será na Arena das Dunas, em data a ser definida. Agora, com o eventual empate, decisão para os pênaltis. Tivemos o Botafogo passando raspando na terça. Ontem o Ituano não conseguiu, Cacau. O Ituano já fica na primeira fase aí da Copa do Brasil. Mais uma que a gente falou ontem. A gente falou que o Cruzeiro tinha que tomar cuidado, que queria enfrentar lá, e principalmente o Ituano. Falamos, o Ituano não era favorito para esse jogo, porque vai jogar lá no Rio Grande do Sul. Os times do interior do Rio Grande do Sul são conhecidos pela garra, pela pressão. Ali o bicho pega. Ali tem que ser. E o Ituano não tá numa fase boa, né? A única vitória aí que você falou foi sobre quem? Corinthians. Corinthians. Só sobre o Corinthians. Tinha feito um gol, acho que fez o segundo gol dele no Campeonato Paulista. Então o Ituano tá numa fase terrível. Tá numa fase terrível o Ituano, que refletiu também na Copa do Brasil, né? O São Luís, né? O São Luís de Ijuí aí, né? Como a gente fala, é o jogo da vida. Embolsou aí quase 1 milhão. Bolsou quase 1 milhão aí, é dinheiro pra caramba pra esses times aí, pra manter o clube manter o clube o ano todo, ou até mais de um ano. O Nova Venécia, que eliminou o Remo, essa premiação de 945, mantém o time por 2 anos. Então, olha a importância desse valor. Então o time joga a vida, né? Joga a vida nesses confrontos aí. A equipe pegou uma equipe do Ituano que não tá numa boa fase. Acabou passando o trator, o Ituano perde uma boa oportunidade de faturar uma grana aí para reforçar seu time para a Série B, mas eu vejo um futuro bem complicado aí pro Ituano, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B. E agora a Copa do Brasil já era. Muito bem, Cacau. Então tá aí alguns destaques da Copa do Brasil. Ontem não teve jogo do Cuiabá, mas estava divertido acompanhar a situação lá, principalmente pelo Deivinho, né? Real Noroeste e Cuiabá, também por conta da chuva, não teve partida ontem, foi remarcada. Não teve partida e, né, o Daverson que foi passar o rodo, literalmente, né? Literalmente lá, ajudar os meninos lá, né? Mas ele foi uma atitude bastante simpática, mas é o famoso querer aparecer, como sempre, do Daverson, mas dessa vez é uma coisa divertida, é pitoresco, é um negócio bacana. Aparecendo dessa vez de uma forma mais... É um jeito que ele encontrou de aparecer. Um jogo apagado lá, né? Real Noroeste e Cuiabá. É assunto no Brasil todo por causa do Daverson tá lá pro meio da molecada. A molecada tirando selfie. Acho que eu nunca vi tanta selfie na minha vida que aquele molecada lá tirando. E ele foi espirituoso, né? É bacana. Essa parte do Daverson é bacana. Muito bem. Seguindo aqui, Cacau, eu não sei se vai dar tempo de esgotar a nossa pauta, hein? Mas vamos à nossa live aí que tem mais gente chegando. Isso aí. O Juliano Mendonça dando boa tarde a todos, né? Ele lá em Fortaleza e confirmando que o Dunga é de Ijuí. Eu sabia. Valeu, Juliano. Boa, Vinícius.
A Fabiane também dando boa tarde, meninos. Obrigado aí pelo meninos e boa tarde aí pra Fabiane. E o Rubens Avelar falando que hoje tem Roma, né? Forza Roma sempre. Grande Rubão, tamo junto, meu irmão. Hoje partida contra o Feyenoord, Liga Europa, 5 da tarde, saindo do trabalho. Vou perder um pouquinho do primeiro tempo, mas irei sofrer hoje acompanhando a nossa amada Roma. Foi 1-1 jogo primeiro. da volta hoje. Primeiro jogo 1-1 na Holanda. Então, boa chance, né? E o Carlão Rossi também, boa tarde, garotos. São meninos, garotos, tá boa coisa. Vai ver a música do Leone aqui na minha cabeça agora. É? Vem a música do Leone na minha cabeça agora. Seguindo, Cacá, hoje é rodada dupla, hein? Vou ver a Roma jogando a... Tá falando que é 14h45 o jogo. Ih, rapaz. É o primeiro, né? Sempre tem dois horários, né? Não, o jogo passado foi 14h45. Confirma aí, Rubão. Confirma pra gente aí, Rubens. Bom, seguindo aqui, Cacau, hoje tem Corinthians também, hein? Se enfrenta às 20 horas lá no Willie David, em Maringá. Partida única também dessa primeira fase da Copa do Brasil. Bom, lembrando que o regulamento determina que os visitantes têm a vantagem do empate para se classificar. O dono do campo terá que vencer para avançar. E no cruzamento, quem passar desse Cianorte Corinthians encara o classificado de Olaria e São Bernardo, que duelam semana que vem no Rio de Janeiro. Em 2024, o Cianorte tem 10 jogos no Paranaense, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O time soma 14 pontos e está garantido nas quartas de final do estadual. Isso porque no fim de semana o Leão do Vale ficou no empate em 2-2 contra o Maringá, no mesmo palco da partida de hoje com o Timão. O Cianorte não chega no melhor momento, teve apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Apesar disso, o time está classificado de forma antecipada para o Paranaense e garantido na Série D desse ano do Brasileiro. O Cianorte recentemente negociou a SAF com um grupo sul-coreano com investimento previsto de 50 milhões de reais em 10 anos. E essa é a 5ª vez que o Leão do Vale vai disputar a Copa do Brasil. As melhores campanhas foram em 2021 e 2018, quando parou na 3ª fase. Em 2005, porém, teve a vitória mais emblemática ao fazer um 3-0 no próprio Corinthians na 2ª fase, no mesmo estádio dessa noite. Na ocasião, porém, o Timão fez 5-1 no jogo da volta e avançou. Do outro lado agora do confronto, embalado por 3 jogos sem perder sob o comando do Antônio Oliveira, o Corinthians entra em campo buscando avançar de fase e garantir a primeira grande bolada pela participação na competição. A classificação nessa noite representará mais 3 milhões garantidos no caixa do clube para a sequência da temporada. E o Timão soma 9 jogos em 2024, todos pelo Paulistão. São 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Campeão em 95, 2002 e 2009, o Timão busca o tetra da Copa do Brasil. E o Cianorte hoje, Cacau, tem velhos conhecidos do Corinthians, hein? Olho neles. Os atacantes Guilherme, que jogou no Corinthians em 2016 e 2017, e o Júnior Dutra, que defendeu o Timão em 2018. Os dois estão com 35 anos e chegaram ao Cianorte no começo do ano. E entre eles, o Júnior Dutra deve começar jogando. Já do outro lado, o Antônio Oliveira tem algumas dúvidas para escalar o time titular nessa noite. O goleiro Cássio tem um trauma no quadril, sofrido no clássico contra o Palmeiras no fim de semana, só que participou parcialmente de apenas do treino na véspera da partida. E a tendência é que o Carlos Miguel seja titular. Outro problema para o técnico português é solucionar o ataque. O Yuri Alberto e o Pedro Raul estão lesionados e fora do jogo. E ele tem apenas o Arthur Souza, jovem que se destacou na Copinha desse ano, como opção para atuar como centroavante. Ele e o Pedro Henrique, recém-contratado pelo Inter, disputam posição. Então tá aí, Cacau, mais um jogo de Copa do Brasil. Jogo que tem um pouco de história já por conta desse confronto de 2005. Olho vivo o Corinthians hoje, hein? É um jogo complicado.
Não sei dizer o Cianorte se tem uma boa equipe ou não, né? Não acompanhei nenhum jogo do Campeonato Paranaense, acho que são 12 equipes. 8 se classificam, 2 caem e 2 ficam sem fazer nada. Então ele tá classificado. Um campeonato que também não é essa coisa toda, mas a gente não quero ter esse parâmetro, porque quando vai jogar com o Corinthians, é o jogo do ano para eles, né? Talvez o jogo podemos até falar da década para eles, porque o Cianorte é lembrado, eu só ouvi falar do Cianorte nesse confronto contra o Corinthians em 2005, depois eu nunca mais ouvi falar. Não tinha ouvido falar antes, que era um time novo, e teve esse confronto contra o Corinthians. Eu não lembrava eu lembrava que o Cianorte tinha ganho de 3-0 o jogo, mas eu não lembrava como foi o jogo. E agora essa semana passaram novamente, devido à proximidade aí do confronto, uma atuação desastrosa do goleiro Fábio Costa. Ele tomou 3 francos. E o Cianorte abriu esse placar no primeiro tempo, 3-0. E naquela época tinha a questão dos gols fora, tinha uma série de outros detalhes, tinha o jogo de volta, né? Então, o 3-0 no primeiro tempo, se imaginava, o Corinthians uns anos antes também enfrentou o Sampaio Correia lá no Maranhão e tinha também tomado 3-0 no primeiro tempo, e aí fez 2 gols no segundo, ficou 3-2, veio para São Paulo e ganhou de 1-0 e classificou. Então eu lembrava disso, eu falei, tomara que o Corinthians não marque nenhum gol, porque 3-0 para tirar depois no Pacaembu vai ser difícil, mesmo com todo aquele time do Corinthians. E eu tinha falado aqui, né, quando saiu o confronto, você perguntou quem que era o treinador do Corinthians na época, né? Eu falei que era o Passarella, e realmente era a estreia do Passarella no Corinthians, Daniel Passarella no Corinthians, lembrei. E passou ali que era pelas circunstâncias, porque o Passarella foi demitido depois de uma derrota pro Figueirense nessa Copa do Brasil, que o Corinthians foi eliminado pelo Figueirense nos pênaltis. Então eu imaginei que era o Passarella que realmente foi. E um 3-0 totalmente improvável no primeiro tempo, né? Cianorte é um time... Então, mas são essas coisas da Copa do Brasil, que o Corinthians, além de toda a questão, com qualquer equipe que ele fosse jogar fora de casa, jogo único, campo ruim, tudo que a gente falou do Cruzeiro, o próprio Ituano aí, vale pro Corinthians também. Que o Corinthians também não tá naquela fase sensacional, né? Não tá, né? Tem o último recorte aí é bom, né? Principalmente depois de conseguir o empate com o Palmeiras aí, conseguiu 2 vitórias no Paulista e mais um empate. Mas o Corinthians tem que abrir o olho. Vai estar sem atacante de ofício, né? Talvez o menino lá do Arthur, né? Arthur do Sub-20. Mas é jogo que tende a ser complicado pro Corinthians. O Corinthians pode fazer com que o jogo fique tranquilo. Quando você é o time melhor, né? O time de Série A tem que se impor sobre um time. O time da casa não pode gostar do jogo, você tem que se impor. Eu lembro que eu era em outras proporções, mas eu era técnico eu era técnico aqui do futsal do time do Tabajara, que era praticamente o time da associação, que disputava o Campeonato Paulista e tudo. No campeonato aqui de Botucatu, eu falei, vocês têm que chegar abafando. Os caras têm que ter medo de jogar contra. Né? Porque já sente, vamos jogar contra o time da associação. Então, invariavelmente, começava o jogo, tava 3-4-0. Daí acabava o jogo. Quando o time gostava do jogo, era complicado, porque começava nada a dar certo, começava a reclamação. Então, isso em proporções menores, né? Em proporções locais aqui. Mas em suma é a mesma coisa. O time de Série A tem que chegar lá e se impor, o outro time ficar com medo de jogar contra. Porque se gostar do jogo, complica. Normalmente complica, né? Eu como torço, que assim, eu gosto que cheguem sempre os melhores, mas se tiver uma zebrinha aí em cima do Corinthians, eu não vou achar ruim, não. Imagino. Bom, aqui tivemos a solução aí do horário, de fato é às 17 horas, home Feyenoord. Então, Cacau. Isso aí, certinho. Muito bem, o Juliano trazendo um detalhe aqui sobre a Lempions, né? Que a Patrícia já lembrou mais cedo a gente. A gente vai comentar no final aqui, Juliano. Não do jogo, né? Mas do que aconteceu depois, infelizmente. Falando que o Sport e Fortaleza 1-1 na Arena Pernambuco. O Sport fez gol de pênalti aos 89 minutos e o Lucas Lima jogou bem os 90 minutos. Alguém falou ontem que o Rames no São Paulo é que nem o Lucas Lima no Palmeiras, né? Que nunca vai jogar bem, né? Mas no Fortaleza aí, pelo jeito, ele jogou bem, 90 minutos. E o Juliano também comentando que sobre o que a gente falou aí do time maior se impor, né? O craque Falcão dizia que futebol é imposição. Aos mais novos não é o Falcão do futsal, é o Falcão do futebol de campo, o rei de Roma.
Perfeito, valeu aí pelos esclarecimentos, Juliano. Falamos de Corinthians, Cacau, falar um pouquinho do Yuri Alberto, né, que vai desfalcar o Corinthians nessa estreia da Copa do Brasil, mas tem um problema menos grave do que se imaginava inicialmente. Ele sofreu uma fratura em um dos ossos da costela no clássico contra o Palmeiras no último domingo, mas ela foi apenas parcial, ou uma fissura, como se diz popularmente. Exames realizados pelo jogador mostram que o problema não é grave. Além disso, a evolução dele nos últimos dias foi animadora, a ponto do jogador não se queixar de dores e ir para campo nessa quarta-feira. Ele participou apenas do aquecimento com o restante do elenco, numa espécie de teste. Ele foi preservado do restante da atividade para evitar qualquer choque ou jogada de impacto que agravasse o problema. Ele está fora da viagem para Maringá e segue sendo avaliado diariamente pelo Corinthians para saber quando poderá voltar. Espera-se que ele possa ser liberado em breve, bem antes do que se previu no primeiro momento, quando aventou-se a possibilidade do atacante ficar mais de um mês fora de combate. Ele vinha num momento, né, tendo balançado a rede nos últimos 3 jogos, e ele acabou se machucando num lance com o zagueiro Murilo, que acertou uma joelhada nele nos minutos finais do derby do último domingo. Então tá aí, boa notícia pro corintiano, e o Yuri Alberto deve voltar antes do que se imaginava. Boa notícia pro corintiano. Eu particularmente gosto muito do Yuri Alberto, acho legal ele tá voltando, porque ele não é o responsável por essa fase do Corinthians aí, tá caindo muito nas costas dele. E é sempre bom, né? Seria muito ruim o jogador. E esse tipo de fratura, né? Que você não pode fazer cirurgia, nada, é uma coisa bem complicada, né? De você avaliar, né? Então talvez tenha trincado, alguma coisa assim, mas a dor é grande, deve ser muito grande essa dor. Mas fica aquela coisa também, né? No futebol tem certas coisas que a gente não são faladas, mas muitas vezes acontece. Você entra um jogador, tá com problema na costela, o zagueirão, a primeira coisa que faz é dar uma chegadinha no lugar que tá doendo. Já sabe onde tá pegando, né? Já sabe onde tá pegando. É normal isso no futebol, né? O jogador tá lá, tô com o tornozelo esquerdo ruim. A primeira pisadinha ali não vai fazer porque não é, vou dar uma porrada no tornozelo, mas dá aquela divididinha e deixa o pé um pouquinho ali no tornozelo. Numa subida de bola ali, numa coisa, e dá uma encostada ali na costela. Então isso aí também pega muito, mas esperamos que não tenha sido nada tão grave como no começo se imaginou, e que o Yuri volte logo aí com a camisa 9 do Corinthians. Muito bem, seguindo aqui, Cacau, hoje tem outra bola rolando em competição continental, Recopa. LDU e Fluminense iniciam a decisão da Recopa nessa quinta-feira, às 9h30, lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, lá no Equador. Partida da volta dia 29 no Maracanã, torneio esse que reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2023. Campeão da Libertadores, o Fluminense conquistou o torneio após vencer o Boca por 2-1 na final no Maracanã, e foi o primeiro título do tricolor na competição. Já a LDU está presente por ter conquistado a Sul-Americana quando venceu o Fortaleza. Esse foi o segundo título dos equatorianos no torneio. E Fluminense e LDU são rivais continentais, e com a decisão vão atingir um feito histórico na América, hein? Travarão a final mais vezes disputada na história do futebol sul-americano, Cacau. Serão 3. A final da Conmebol Libertadores de 2008, a Sul-Americana de 2009 e agora a Recopa Sul-Americana de 2024. O técnico da LDU é o Giuseppe Alcácer, só que ele não vai poder dirigir o time porque não tem licença da Conmebol. Quem será no banco será o Adrian Gabarini, ex-goleiro da LDU, que se aposentou e é um dos seus auxiliares. E do time que conquistou a Sula do ano passado, a ausência do Paulo Guerreiro é a mais sentida, já que ele deixou o clube. Já o Fluminense, a única dúvida do Fernando Diniz é quanto à condição física do Queno. Ausente do clássico contra o Vasco, o atacante viajou com a delegação para Quito, mas a titularidade ainda é uma dúvida. Ele vem participando dos treinos e está cotado para começar o jogo. Mas caso não consiga, o substituto deve ser o Renato Augusto.
Então tá aí, Cacau. Recopa Sul-Americana hoje também. Fluminense e LDU. Vamos ver se o Fluminense consegue, enfim, uma conquista para cima da LDU. Não é conquista, né? Uma vitória, um triunfo. Superar o assim, confronto. São 2 jogos isso aí. 2 jogos, mas pior, não, 2 caçanetes. É a conclusão da Libertadores e da Sul-Americana. Então é a mesma coisa que disputar o campeão brasileiro da Série A contra o campeão brasileiro da Série B. Porque a Sul-Americana nada mais é que a Série B da Libertadores, né? Temos que ser. O São Paulo tava para chegar, perdeu para a LDU a semifinal, aí poderia ter chegado na final, aí eu ia estar falando a mesma coisa, porque isso não vale título nenhum, pelo amor de Deus, né? Então, mas é um jogo para encher programação, para tanto e os cofres também, né? Não entendi. Os cofres também. Os cofres também, não. Eu não tô falando a questão financeira, torcida curte, né? Mas é time da Série A contra a Série B. Esse é pior ainda, pra mim. Então, mas os times, hoje tá essa mania dessa Supercopa, Recopa, daqui a pouco vai inventar Supercopa Brasil, vamos pôr... Não, Recopa Brasileira vai ter o campeão da Série A com a Série B, daí o da Série C vai se sentir... é um absurdo pra mim, mas tudo bem. Criar a Recopa dos Campeões. Os campeões de todas as divisões. Assim. Exatamente. A Supercopa Feminina no Brasil mais ou menos isso, né? 8. Né? Então, pra mim, não pega isso aí pra mim, mas... Comentando sobre o jogo, a Fluminense e LDU tem essa questão aí. O Fluminense perdeu 2 finais praticamente, acho que foram anos seguidos, foi da Libertadores, 2008 e 2009, né? Perdeu 2 anos seguidos para a LDU, final continental, aí sim, uma finais, né? E fica aquele espírito de ganhar. A LDU virou uma pedra no sapato do Fluminense, essa que é a verdade, né? Então, mesmo quando vai disputar, já disputou com a LDU fases anteriores de Libertadores lá, se lembra da final, principalmente da Libertadores de 2008, porque né? Porque naquele ano, eu acho que eliminou o Boca na semifinal. Isso. Aí já era. Não, tá no papo já, né? O Renato Gaúcho, isso. Boca Juniors, Brasil e Fluminense, né? E aí perdeu de 4-2 lá em Quito, né? A altitude, na época falou altitude, conseguiu reverter o placar, mas não conseguiu segurar e acabou indo para os pênaltis aquela disputa naquele. O Thiago Neves, que fez os 3 gols da final, foi o cara que perdeu o pênalti decisivo na disputa por pênaltis. Sempre aquela história de heróis e vilões numa final, né? Mas enfim, como é considerado o título, a gente tem que comentar dessa forma, né? Então é um título que o Fluminense está buscando, né? Segundo eles, para coroar essa conquista da Libertadores, vai para Quito, vai com a força máxima, como tá bem classificado no Campeonato Carioca. E agora só um detalhe, né? A Federação do Rio totalmente sem nexo, né? Colocou que hoje é o primeiro jogo e na próxima semana é o segundo jogo dessa disputa. E coloca um clássico, o maior clássico hoje do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, vai ser no domingo. Então põe um clássico no meio das finais. E essa Recopa já está marcada há tempos, né? Poderia dar uma melhorada nessa tabela aí do Fluminense, né? Então a própria federação tá trabalhando contra o time. Mas o Fluminense é muito mais time que a LDU. Se fosse logo depois que acabou Libertadores e Sul-Americana, 2 jogos ali, o Fluminense ia levar. Com certeza. Hoje já mudou, entrou de férias, mudou técnico, mudou jogador, né? O Fluminense reforçou, o LDU tá com menos jogadores, mas ainda não tem aquele entrosamento. Não sei como que pode acontecer de tudo aí. Se fosse lá atrás, o Fluminense era franco favorito. Eu acho que ainda é, mas nem tanto. Muito bem, dá uma corridinha agora nessa reta final do nosso programa, Cacau. Falar da Liga dos Campeões. Tivemos 2 partidas ontem, né? Falar de Porto e Arsenal. Uma grande atuação e com gol nos acréscimos, deixou o Porto vivo na Liga dos Campeões. Com um belo gol do brasileiro Galeno nos acréscimos, a equipe portuguesa venceu o Arsenal por 1-0 em casa. E a vitória em casa não só empolga a torcida na temporada, como deixa o Porto com uma vantagem importante no confronto das oitavas. Agora o time do Sérgio Conceição pode jogar por um empate na partida da volta em Londres no dia 12 de março. O Arsenal agora precisa vencer para ir para as quartas de final, né? E será necessário um triunfo por 2 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 1 gol leva para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. E no outro jogo de ontem, Napoli e Barcelona empataram em 1-1 lá no estádio Diego Armando Maradona.
A equipe espanhola foi superior, mesmo jogando fora de casa, e abriu o placar com o Lewandowski já no segundo tempo. Mas o Osimhen deixou tudo igual em uma das poucas finalizações do time italiano no jogo. Jogo da volta também no dia 12 de março, na Espanha, e quem vencer passa. Novo empate, prorrogação. Então tá aí, Cacau, 2 jogos ontem, vitória do Porto para cima do Arsenal lá no Estádio do Dragão, e o Napoli ficando no empate com o Barcelona. Exatamente. Complicou a situação do Arsenal, né? O Porto faz 1-0. Tinha perdido um gol incrível, né? No primeiro tempo ali, um gol do Porto foi... O lance não é que perdeu o gol, o cara pegou uma cacetada, a bola pegou na trave, no rebote ele pegou uma cacetada, eu falei, gol, mas não entrou. E aí no finalzinho foi premiado aí com esse gol, complica a situação do Arsenal, que é mais time que o Porto, mas ontem não fez por merecer a vitória, não. E no outro jogo, o Barcelona perdeu uma chance de ouro de ficar na frente, né? Uma boa exibição, mas defensivamente ainda deixa a desejar. E esse Gundogan joga muita bola, viu? Gundogan, muito bom jogador, não sei como o City liberou assim, né? Me pareceu até de certa forma fácil, né? Liberou fácil pro Barcelona. Lewandowski artilheiro e o... Terceiro maior goleador da Champions, atrás de Messi e Cristiano Ronaldo. Com toda a justiça. E o africano que fez o gol do Osimhen, que estava voltando a equipe depois da Copa da África, né? Que ele jogou para a seleção do seu país, conseguiu um empate numa bobeada ali da defesa do Barcelona e tá tudo em aberto pro confronto, mas a vantagem ainda é do Barcelona. Muito bem, nessa reta final aqui do nosso Alfa Resenha, Cacá, vamos falar da Champions League, né? O lado ruim da história, né? Começamos o programa falando de casos de polícia e esse aqui, consequentemente, também é. Após o empate contra o Sport, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. 6 jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Segundo o Fortaleza, o Tite, o Brites, o João Ricardo, o Sacha, Dudu e Escobar precisaram ser levados ao Real Hospital Português no Recife. O ataque ocorreu nas imediações do bairro Curado, próximo do Atacadão dos Presentes. O CEO, Marcelo Paz, o presidente Alex Santiago e membros da diretoria acompanharam os atletas ao hospital. Os demais jogadores do elenco voltaram para o hotel. E o Marcelo Paz fez um vídeo mostrando a situação dos atletas dentro do ônibus na saída do estádio, e o meio-atacante Iago Pikachu postou uma foto de uma pedra e dos encostos dos ônibus com sangue. Posteriormente, nessa madrugada de quinta-feira, o presidente do Sport, o Yuri Romão, foi ao hospital prestar apoio à delegação do Fortaleza. Ele e o Marcelo Paz falaram ao GE, onde foram prestados mais detalhes sobre a situação dos atletas. O Leão postou uma nota de repúdio, enquanto o tricolor do PC soltou uma nota oficial detalhando a situação dos atletas. É um clássico pegado. O Juliano falou aí, empate em 1-1, emocionante, mas nada justifica a ação dos torcedores, né? Torcedores, entre aspas, né? Torcedores mais para criminosos, né? Porque ataque é um ônibus, né? É até ruim da gente comentar isso. Poderia estar comentando sobre o grande jogo, mas ainda são coisas que acontecem ainda no nosso futebol, infelizmente. É lamentável um episódio desse. Muito bem, conseguimos, hein? Vencemos aqui a nossa pauta. Tem mais comentário na live aí antes de encerrar? Não, aqui do Juliano, né? Falando do Yuri Alberto, oitavo arco costal, fica a dica, né? Para os zagueiros. E o Juliano falando que a Recopa é a mesma coisa que a Copa Intercontinental, só com uma diferença. Um time ganha na América do Sul, outro ganha na Europa, junta para ser o Mundial. Agora, os dois ganharam na América do Sul, primeira e segunda divisão. Por que tem que jogar? O time ganha o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por que tem que jogar? É só essa. A diferença é essa. E aí, sobre o detalhe da notícia que nós demos, né? Quebraram quase todas as janelas do ônibus do Fortaleza. Absurdo, né? Absurdo. Não sei se o jogo deve ter sido não foi na Ilha do Retiro, deve ter sido na Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco é bem afastada do centro lá de Recife. Me parece que é um lugar extremamente perigoso lá. Já me falaram algumas vezes disso. Bom, Cacau, o pessoal da nossa Mas não live, justifica, né? Não, de forma alguma, nada justifica. O nosso Alfa Resenha vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 12 horas, Cacau. Valeu, Vinícius. Valeu todo mundo que nos acompanhou aí. Voltamos amanhã aí. Vamos acompanhar
Esperamos que o Cianorte apronte de novo pro Corinthians, mas brincadeiras à parte, vamos acompanhar aí a rodada do futebol. Amanhã voltamos com mais informações. Valeu, sempre um prazer estar aqui. Valeu, Cacau, valeu todo mundo. A gente volta amanhã.